Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos. São bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da lição, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença para aprendermos do Senhor as lições que o Senhor tem para nos ensinar na lição desta semana. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao abrirmos a Bíblia. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e derrame luz celestial sobre todos nós. E que o Senhor nos abençoe no estudo, honrando a fé daqueles que buscam em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, a lição desta semana é a lição número 6. Marcas de um mordomo. Que bênção podermos nos concentrar nas marcas de um caráter. Marcas de um mordomo são marcas de um caráter. Que caráter? O caráter de Jesus impresso em você. O caráter de Jesus Cristo comunicado a você e a mim através do Espírito Santo. O caráter humano desenvolvido pelo Filho de Deus durante os seus 33 anos aqui na Terra é um caráter desenvolvido com a bênção de Deus, e este Jesus Cristo glorificado, este Jesus Cristo que desenvolveu um caráter perfeito, Ele quer dar para você o caráter dele. Ele quer dar para você a mente dele. O verso áureo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles se encontre fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. A marca ou o sinal de um mordomo cristão é um reflexo do amor de Cristo mediante o seu relacionamento com Ele. Quando vivemos e praticamos os traços de caráter de Jesus, revelados em Gálatas 5:22, chamado de o fruto do Espírito Santo, revelamos a nossa marca. Nossa marca é a marca de Jesus. Nossa identidade está associada à identidade de Jesus. Nesta semana, estudaremos os traços de caráter distintivos dos mordomos de Deus. Esses traços formam a sua marca. Eles nos inspiram a aguardar o retorno de Jesus e a realizar o trabalho que nos foi confiado como mordomos fiéis da sua verdade. Na parte de domingo, fidelidade. A fidelidade não nasce com você e comigo. Quando nascemos fisicamente do ventre materno, não nasce conosco este traço maravilhoso de caráter chamado fidelidade. Ele pertence a Jesus. E é Jesus que nos dá este traço de caráter, fidelidade. É um traço de caráter revelado em Gálatas capítulo 5 e o verso 22, onde fala do fruto do Espírito Santo. Fidelidade pertence ao pacote que o Espírito Santo comunica para você. O que caracteriza os mordomos em toda situação é sua decisão de ser fiel. Se você tem a tendência de amar as riquezas, certifique-se de permanecer fiel a Deus e prestar atenção ao que Ele diz sobre os perigos do amor ao dinheiro. Se o desejo teu é pela fama, se esse é o seu problema, permaneça fiel ao que a palavra de Deus revela sobre a humildade. Se você luta contra pensamentos sensuais, permaneça fiel às promessas da santidade. Se a sua luta é em relação ao poder, permaneça fiel ao que Deus afirma sobre o ser servo de todos, servir a todos. Convido você para ler Hebreus capítulo 11 e os versos 8 a 12. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11 e os versos 8 a 12. Aqui nós lemos: pela fé, Abraão. Aliás, aqui em todo o capítulo 11, a frase pela fé é repetida reiteradamente, mostrando que os filhos de Deus, os heróis da fé, viveram pela fé. Por isso, no capítulo 11, verso 4, diz pela fé Abel. E no verso 5, pela fé Enoque. E no verso 7, pela fé Noé. E no verso 8, pela fé Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
É fácil ler isso aqui, difícil é praticar. Sair de uma casa, de uma cidade, de uma terra natal, sem saber para onde ir, isto foi um grande ato de fé por parte de Abraão, por isso ele é chamado pai da fé. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Abraão viveu como peregrino, tendo riquezas, tendo uma família tão grande, porque o acampamento de Abraão incluía pelo menos 1000 pessoas, e ele estava peregrinando de um lugar para o outro, armando suas tendas e construindo altares ao longo de toda a sua jornada, testemunhando de que Deus, o Criador dos céus e da terra, era o seu Deus. Esse era o testemunho de Abraão. Mas tudo pela fé, porque ele estava indo para uma terra que ele não sabia onde seria. E o verso 10 diz, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Se você está caminhando para a Nova Jerusalém, para a cidade cujo arquiteto é Deus, não importa onde viveremos nesta terra, não importa onde estaremos armando nossas tendas, porque o nosso destino não é nenhum lugar aqui da terra, o nosso destino é o céu. Então, enquanto estamos aqui como peregrinos, qualquer lugar onde Deus mandar, nós iremos, porque o nosso destino é o céu. E o verso 11 diz, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Você e eu estamos sendo convidados por Deus para confessarmos e mostrarmos pela vida que vivemos, pelas ações que praticamos, que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Não acumulamos aqui, nós acumulamos no céu. Porque onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Nós acumulamos, nós fazemos tesouros no céu. E aqui lemos também nos versos 17 a 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Que tremendo sacrifício! Sacrificar o próprio filho, o único filho. Queridos, o filho da promessa, Deus pediu para ser sacrificado, o seu unigênito. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Deus nunca pediu para ninguém, somente para Abraão, para mostrar para o mundo, em Abraão, uma exemplificação da dádiva maravilhosa que o Pai Celestial fez do seu Filho unigênito. Queridos, na vida de Abraão, na experiência de Abraão, o amor do Pai dando o Filho unigênito foi exemplificado. E o verso 18 diz, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Veja a fé de Abraão. Deus falou que através de Isaque a minha descendência seria muito grande. E ele pediu para eu sacrificar Isaque. Isaque vai morrer, mas Deus pode ressuscitá-lo. Eis a fé de Abraão. Ele pode até ressuscitá-lo. E o verso 20, pela fé Isaque abençoou. E o verso 22, pela fé José, próximo da morte. E o verso 23, pela fé Moisés, já nascido e escondido há 3 meses por seus pais. Percebam que para Moisés é repetida a frase pela fé 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É mencionada a frase pela fé unicamente para Moisés, porque Moisés foi um exemplo de homem, de ser humano que vivia na dependência de Deus pela fé. Não pelo que via, pelo que pegava, mas pela palavra que saiu da boca de Deus. Queridos, aqui nós vemos a galeria dos heróis da fé. Pela fé significa pela fidelidade. No grego a palavra fé é pistis e também a palavra fidelidade é pistis. Então existe a palavra pistis no sentido de fé e pistis no sentido de fidelidade. E o que é fé? Fé é uma atitude mental que você tem em relação a Jesus. E o que é fidelidade? É um padrão de conduta que você tem. É um padrão de comportamento que você tem.
Preparando-se para falar diante do imperador, o reformador Martinho Lutero leu a palavra de Deus, examinou seus escritos e procurou redigir sua resposta de maneira apropriada. Aproximou-se das Santas Escrituras, está falando de Martinho Lutero, e com emoção colocou a mão esquerda sobre o volume sagrado, levantando a mão direita para o céu, jurou permanecer fiel ao Evangelho e confessar livremente sua fé, mesmo que tivesse que selar seu testemunho com sangue. Martinho Lutero é um exemplo de alguém que viveu pela fé, que exercitou a fé de Abraão, e você é convidado para ser um herdeiro da Reforma Protestante e viver também pela fé. Na véspera da partida de Martinho Lutero para Worms, onde seria julgado pelo Conselho Imperial, os adversários e inimigos de Martinho Lutero caçoavam dele, dizendo: onde estará você, Martinho Lutero, quando tiver de enfrentar príncipes e bispos naquela augusta assembleia? Destemido, Lutero respondeu: estarei então como estou agora, nas mãos do Deus Onipotente. Nada há a recear, querido amigo e irmão. Nada há a recear se estamos nas mãos de Deus. O Senhor não livrou os jovens de serem atirados na fornalha de fogo ardente, tampouco Deus os abandonou dentro da fornalha de fogo ardente. Mesmo o rei reconheceu perplexo uma quarta pessoa andando dentro do fogo, cujo aspecto era o Filho de Deus. Somos nós cristãos submissos somente quando nossa vontade é feita, ou continuamos inabaláveis na fé, mesmo quando atirados na fornalha da provação? Existem cristãos do dia de sol que exultam em fé quando tudo lhes corre bem, quando tudo lhes sorri e seus planos se realizam segundo suas expectativas? Nós deveremos desenvolver uma fé inabalável, incircunstancial, como a de Abraão, como a de Martinho Lutero. Quando enfrentamos o nosso Getsemane, e todos teremos que enfrentar um Getsemane, tenhamos a graça de dizer como o nosso Salvador falou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na parte de segunda-feira, lealdade. Qual a diferença entre lealdade e fidelidade? A fidelidade te leva até a esquina. A lealdade te leva muito além, porque a lealdade é muito mais ampla. A fidelidade é não trair por fora. A lealdade é não trair por dentro. Ou seja, você é leal. Não é somente um ato de infidelidade, mas sim uma lealdade de coração. Queridos, em Mateus capítulo 6, verso 24, convido você para ler Mateus capítulo 6 e o verso 24. Capítulo 6, verso 24 de Mateus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e as riquezas. Em Êxodo capítulo 34, verso 14, diz que Deus é zeloso. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34 e o verso 14. Aqui lemos: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Zeloso é a mesma palavra usada para ciumento. Deus é ciumento do teu amor. Deus é ciumento das tuas afeições. Deus não divide o teu amor, o teu carinho com outro, ou, isto é, com Satanás. Deus deu tudo o que Ele tinha para salvar você e a mim. Ele não reservou nada. Deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Não o deu somente por 33 anos. Deus, o Pai, deu o Filho unigênito para sempre para a família humana, porque Jesus Cristo reterá para sempre a natureza humana. Ele se uniu, Jesus se uniu a você e a mim por laços eternos. Por isso, Ele não fez reservas. Por isso, Ele é ciumento do nosso amor. Ele é zeloso.
porque Ele deu tudo e Ele espera que você também dê tudo que você tem, tudo que você é. Tudo pertence a Deus. Nós gostamos da frase que ser mordomo de Deus não é ser mordomo no dízimo, é ser mordomo nos 100%, em tudo. Vamos ler agora o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28 e o verso 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28 e o verso 9. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Percebam, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, mas Deus não é bonzinho. Você faz alguma diferença entre ser bom e ser bonzinho? Bonzinho é aquela pessoa ou aquele pai que os filhos fazem de bobo. Uma pessoa que deixa tudo, uma pessoa que é enganada. Deus é bom, mas Deus não é bonzinho, porque Deus é exigente, Deus é zeloso do nosso amor. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita uma obediência pela metade. Deus estabelece um padrão de conduta e Deus não cede. Deus não baixa o padrão. Deus se propõe, através do Espírito Santo que habita em você e em mim, nos elevar ao padrão divino. Mas Deus não baixa o padrão. O preço pelos nossos pecados foi pago com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso, Jesus exige lealdade total, lealdade de coração. Foi o caso de uma família de pescadores lá no estado do Ceará, Brasil. Essa família apanhava peixes em grandes alçapões de bambu, construídos de tal modo que, quando a maré subia, o peixe entrava facilmente no alçapão, mas não podia sair. Havia 14 alçapões ao todo que pertenciam a 14 famílias de pescadores. Logo depois desta família ser batizada como membros da Igreja Adventista, passou por uma dura prova. Nenhum peixe mais entrou no alçapão deles. Uma semana se passou e nenhum peixe. Um mês e nada de peixe. A dívida deles no armazém já era uma dívida grande. E alguém disse para eles: é porque vocês guardam o sábado. Diziam os vizinhos: desistam de guardar o sábado e vocês apanharão peixe novamente. Nossos irmãos responderam: não negaremos ao nosso Salvador. Preferimos morrer. Eles se ajoelharam e contaram seu problema para Deus e pediram ajuda de Deus. Então, numa quinta-feira à noite, um peixe de 100 quilos foi pego no alçapão. Ajoelharam-se na praia, ali mesmo, e deram graças a Deus. Sexta-feira de manhã, havia outros 3 peixes grandes no alçapão. E ao pôr do sol, existiam mais 6 peixes dentro do alçapão. Mas, se eles fossem tirar aqueles 6 peixes do alçapão ao pôr do sol, eles iam entrar sexta-feira à noite adentro, o sábado adentro. Eles, portanto, recusaram retirar aqueles 6 peixes do alçapão na sexta-feira à noite. E os vizinhos chamaram eles de loucos, tolos, porque eles disseram: se vocês vão tirar só depois do sábado passar, esses peixes vão escapar. Mas eles insistiram: só vamos tirar estes peixes depois do sábado terminar. Os irmãos guardaram o sábado e depois do pôr do sol, quando foram até o alçapão, eles acharam 22 grandes peixes e muitos outros peixes menores dentro do alçapão. Ao todo, 2.500 quilos de peixe. Aleluia! Trabalharam a noite inteira, de sábado à noite para amanhecer domingo, preparando os peixes para o mercado. Pagaram todas as dívidas, puseram alguma economia no banco e ainda pagaram a metade do custo de uma nova capela
uma nova igrejinha na aldeia. Queridos, Deus não se esquece daqueles que são leais a Ele. Lealdade de coração. Na parte de terça-feira, consciência limpa. Eu costumo dizer que consciência é a voz de Deus quando ela é formada pelo estudo da palavra de Deus. Quando a consciência não é formada pelo estudo da palavra de Deus, ela não pode ser considerada a voz de Deus. Porque na Índia, muitas mães lançam seus filhos no rio Ganges porque a consciência deles está pedindo que sejam lançados no rio Ganges. E as crianças morrem. Nas ilhas do Pacífico, entre os nativos das ilhas, quando nasciam 2 gêmeos, eles sacrificavam um, eles matavam um, porque a consciência deles dizia que eles tinham que fazer aquilo. Então, meus queridos, quando a nossa consciência não é formada, não é padronizada pela Bíblia, ela não é a voz de Deus. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você ora, então Deus fala através da sua consciência. Existem vários tipos de consciência na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 16. Primeiro Pedro, capítulo 3, verso 16 diz: tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus. Tenham, disse Pedro, uma boa consciência. Então, a Bíblia fala que existe a boa consciência. O que é a boa consciência? É a consciência sem ofensa, conforme diz em Atos 24, 16. Atos capítulo 24, verso 16, diz que a boa consciência é a consciência sem ofensa. Abra sua Bíblia, então, Atos capítulo 24 e o verso 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Uma consciência sem ofensa é uma boa consciência. É uma consciência que funciona. É uma consciência que acusa quando você peca. É uma consciência que o faz pedir perdão quando você peca. É uma consciência que funciona. É igual um despertador que funciona. O despertador o desperta na hora exata quando você precisa. Assim é a consciência boa. Mas existe também a má consciência. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10 e o verso 22. Hebreus capítulo 10 e o verso 22. Aqui nós lemos: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que Paulo está dizendo aqui é que nós deveremos ter o nosso coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? É uma consciência que não funciona. É uma consciência que não acusa quando você peca. É uma consciência que defende o pecado. A má consciência é aquela consciência em que você não pode confiar nunca. Existe na palavra de Deus também, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 12, a consciência fraca. Abra a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 12. Aqui lemos: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Consciência fraca é uma consciência que se deixa levar. É uma consciência, poderia ser denominada de Maria vai com as outras. A consciência fraca, às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando a consciência fraca está com os cristãos, a pessoa é cristã. Quando a consciência fraca está com os não cristãos, ele não é cristão. Ele é Maria vai com as outras. Ele segue a maioria. A Bíblia fala também de uma outra consciência.
em 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 2. E aqui nós temos a consciência chamada de consciência cauterizada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esta é a pior de todas as consciências. Uma consciência cauterizada. Uma consciência que foi queimada pelo fogo do pecado contínuo. Uma consciência que foi cauterizada pela prática do pecado conhecido. Se continuamente pecamos, pecados conhecidos, nós estamos cauterizando a nossa consciência. Ela está sendo anestesiada pelo pecado contínuo, pecado voluntário. E, queridos, dificilmente haverá uma esperança para uma consciência cauterizada. Eu li a história do filósofo francês Jacques Rousseau. Jacques Rousseau viveu entre os anos 1712 a 1778. Quando Rousseau era jovem, ele viveu na cidade de Turim, na Itália, na casa de uma família rica. Em seus escritos, chamados Confissões, Rousseau escreveu: "Desta casa, onde eu vivi quando era jovem, levo comigo um terrível fardo de culpa que depois de 40 anos ainda está indelével em minha consciência, e quanto mais velho fico, mais pesado é o fardo da minha alma." Rousseau então explica: "Eu havia roubado desta família rica um objeto de valor. Mais tarde, quando o roubo foi descoberto, eu joguei a culpa na empregada. Disse que ela tinha sido a ladra, que ela tinha roubado o objeto. E esta empregada foi mandada embora, foi despedida." E Rousseau continuou escrevendo assim: "Acusei aquela mulher de ladra, lançando assim uma jovem inocente na vergonha e na ruína. Antes dela ir embora, ela me disse: Rousseau, você me cobriu com o opróbrio da culpa, mas eu nunca desejaria estar no seu lugar." E continua falando Rousseau: "A lembrança frequente desta cena me produz noites de insônia, como se tivesse sido ontem que tal fato acontecera. É certo que algumas vezes minha consciência esteve adormecida, mas agora ela me atormenta como nunca antes." Queridos, a dor de uma consciência culpada, a dor de uma consciência cujo pecado não foi confessado. Por que não confessar? Existe o perdão. Não importa o pecado que você tenha cometido, vamos purificar a nossa consciência através da confissão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e o verso 14. Hebreus capítulo 9 e o verso 14. Aqui lemos: "Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo." Deus se propõe a purificar as nossas consciências das obras mortas, das culpas, dos pecados. E Ele nos purificará pelo sangue de Jesus Cristo para podermos servir ao Deus vivo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 e o verso 9. Carlos IX da França, o rei que foi responsável pelo cruel massacre dos huguenotes naquela terrível noite de São Bartolomeu, torturado por um profundo remorso, disse para o médico Dr. Ambrósio: "Doutor, há meses que não tenho paz. Ah, se eu ao menos tivesse poupado os inocentes daquela tragédia, daquela noite de São Bartolomeu." Queridos, remorso não é confissão. Remorso não traz perdão. Nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus. O cardeal Binford, que executou e matou o Duque Gloucester,
Com frequência, tinha pesadelos e exclamava durante o sono: saia daqui, por que você está me olhando assim? Remorso não é suficiente. Confissão, sim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Na parte de quarta-feira, obediência. Caim e Abel são exemplos de obediência e desobediência. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3 que Laodiceia não é quente e não é fria. Laodiceia é morna, nem frio e nem quente, nem cheira e nem fede. Cristãos mornos. O espírito de obediência é gerado pelo Espírito Santo naqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Em obediência, Abel se ajoelhou diante do altar, segurando a oferta do cordeiro como Deus tinha ordenado. Exatamente como Deus tinha pedido, Abel fez. Obediente. Caim, por outro lado, ajoelhou-se furiosamente diante do seu altar, segurando os frutos da sua terra. Ambos trouxeram ofertas, mas apenas um havia obedecido aos mandamentos de Deus. O cordeiro morto foi aceito, mas os frutos da terra foram rejeitados. Ambos os irmãos compreendiam o significado e as instruções relacionadas à oferta de sacrifícios, mas apenas um obedeceu ao que o Senhor havia mandado. A morte de Abel foi consequência da recusa de Caim em aceitar o plano de Deus na escola da obediência. Para ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelas ofertas sacrificais que apontavam para Cristo. Caim recusou-se a derramar o sangue que tipificava o sangue de Cristo, o qual seria derramado pelo mundo. A obediência começa aqui, em nossa mente. A obediência decorre de um relacionamento com uma figura de autoridade e da disposição de obedecer a esta autoridade. No caso do relacionamento com Deus, a obediência é uma ação voluntária e de amor. A obediência a Deus deve ser tão específica quanto Deus ordena e Deus exige, e não somente como pensamos ou achamos. Deus não aceita o achismo. Deus aceita a obediência conforme Ele pediu. O caso de Caim é um exemplo perfeito de alguém fazendo a própria vontade em vez de fazer o que Deus pedia. A obediência não pode comprar a salvação. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas para você permanecer salvo, não basta só a fé em Jesus Cristo, você tem que obedecer. Na salvação, Jesus Cristo se apresenta como Salvador. E você tem que exercer fé nele e ser salvo. Mas depois de salvos em Jesus Cristo, Ele se revela a você como Senhor da nossa vida. E como Senhor, Ele manda, Ele dá ordens e exige nossa obediência. Por isso Jesus diz em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus não pede para você guardar os mandamentos antes de ser salvo. Mas depois de salvo, depois do seu nome ser registrado no livro da vida, Jesus se dirige a você como Senhor da sua vida e diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Queridos, em 1 João capítulo 5, verso 2, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 2. Aqui lemos, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E o verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado, não é um fardo, não é enfadonho obedecer a alguém que morreu por mim. Eu o amo. Meu prazer em retribuir este amor já revelado por mim a meu favor é retribuir em obediência. Queridos, não é ser salvo pela obediência, porque não existe isso, mas é permanecer na salvação em Jesus Cristo, obedecendo a Jesus Cristo. O profeta Samuel disse para o rei Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Saul ofereceu sacrifícios, mas eram sacrifícios de desobediência.
porque ele tinha que ter esperado o profeta Samuel chegar para que o profeta Samuel, como sacerdote, oferecesse o sacrifício? Saul não esperou, não teve paciência. Ele mesmo meteu a mão pelas pernas e ele ofereceu o sacrifício como se fosse o sacerdote. Deus não aceita sacrifícios quando está sendo realizado em desobediência. Por isso que o profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel disse: Saul, você não obedeceu. Você ofereceu sacrifícios, mas não obedeceu, porque a obediência seria ter esperado o profeta e sacerdote Samuel chegar, e ele ofereceria o sacrifício. Queridos, Deus quer que nós o sirvamos e obedeçamos, e Ele nos dá o poder para a obediência. A obediência não é algo que nasce em mim, mas é algo que o Espírito Santo me dá. Para Deus, Deus é exato. O sétimo é o sétimo dia, é o sábado, não é o primeiro dia da semana. Deus é exato. Quando Deus disse: você deve oferecer um cordeiro para perdão dos seus pecados, Caim não levou a sério, ofereceu frutos da terra. Deus é exato. Deus quer que você obedeça exatamente como Ele pediu. Mas nós somos incapazes de obedecer. Por isso precisamos que o Espírito Santo gere em nós a obediência de Jesus. Oremos pedindo: querido Jesus, dá-me o mesmo espírito de obediência que o Senhor teve, que o Senhor demonstrou quando aqui na terra esteve. Para Deus, 10% são 10%, é o santo dízimo. Não são 9%, não são 11% também. O que mais existe hoje é cristão mais ou menos. Como é que você se define? Você é um cristão mais ou menos honesto? Na parte de quinta-feira, digno de confiança, eu convido você para ler Lucas capítulo 16 e os versos 10 a 12. Lucas capítulo 16 e os versos 10 a 12. Aqui nós lemos: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ser confiável em todas as coisas, começando pelas coisas pequenas. Ser digno de confiança é uma marca de todos os filhos de Deus. Daniel foi considerado digno de confiança por monarcas de 2 reinos, o reino de Babilônia e o reino da Medo-Pérsia, porque ele era fiel, ele era leal no coração, ele era leal não somente a Deus, ele era leal também ao rei a quem ele servia. As pessoas percebem se somos ou não dignos de confiança. Elas confiarão em nós se perceberem que não somos influenciados por opiniões, não somos influenciados por modismos e nem por lisonjas. Devemos ser súditos fiéis do reino de Cristo, dignos de confiança, para que os que são mundanos possam ter uma imagem fiel das riquezas, bondade, misericórdia, compaixão e cortesia dos cidadãos do reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, Paulo diz: ora, além disto, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer de cada despenseiro, de cada mordomo de Deus? Disse Paulo, é que seja encontrado fiel. Deus não requer dos seus servos uma inteligência acima do normal. Deus não requer dos seus servos uma saúde fora do comum, nem uma influência social destacada. Quer sejam grandes ou pequenos nossos talentos, tudo o que o Senhor pede é que sejamos fiéis, diligentes, leais em usar estes talentos para a glória de Deus. Quando Henry Stanley encontrou o missionário David Livingstone lá na África, no dia 10 de março de 1871, Stanley, ao encontrar David Livingstone, o grande missionário que já estava vivendo na África há 30 anos, desbravando o interior da África, e do qual não se tinham notícias, já fazia 2 anos que ninguém tinha notícia de David Livingstone.
Quando Stanley encontrou, quis levá-lo de volta para a Inglaterra, mas Livingstone recusou. Em sua opinião, a sua tarefa não estava concluída na África. Pouco tempo depois de Stanley se despedir de Livingstone, Livingstone anotou em seu diário: março, dia 19 de 1871, meu aniversário, meu Jesus, Rei, minha vida, meu tudo, de novo me dedico inteiramente a Ti. Aceita-me e concede-me, ó Pai, que antes que o ano finde, eu possa completar o meu trabalho. 2 anos depois, já enfraquecido, sem os remédios que o ajudavam a combater a malária, Livingstone exalou o último suspiro. Seus companheiros africanos o acharam morto de joelhos, fiel no posto do dever até o fim. Amigos fiéis levaram seus restos mortais até Zanzibar, de onde foram embarcados para a Inglaterra. Hoje repousam na abadia de Westminster, onde descansam os grandes homens da Inglaterra. Porém, o coração de Livingstone foi arrancado e foi enterrado debaixo de uma árvore, exatamente no lugar onde ele foi encontrado morto. Queridos, significativas são as palavras de Jesus quando ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiéis, leais, fiel a toda prova, até que a nossa missão seja cumprida aqui nesta terra e Jesus Cristo nos receba no reino eterno. Minha oração é que você e eu também possamos ouvir da boca de Jesus Cristo estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.